Eu estou com convidados, por isso que eu me sentei, e em um dos seus primeiros atos como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva revogou decretos que foram feitos durante o governo de Jair Bolsonaro. O ato era uma das promessas de campanha feitas por Lula. Um dos principais destaques foi a assinatura de um despacho determinando que a Controladoria Geral da União reavalie decisões do ex-presidente que impuseram sigilo sobre documentos e informações da administração pública. Lula também assinou uma edição de medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 para famílias inscritas no Auxílio Brasil e que deverá voltar a se chamar Bolsa Família. O presidente ainda revogou decretos sobre armas e redução da fila do INSS, entre outros. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora para o nosso painel CNN os deputados federais Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Sejam os três muito bem-vindos. Boa tarde, feliz ano novo aos três. Eu vou começar com o deputado Lincoln Portela. Queria saber sobre, de uma maneira geral, o que o senhor acha dessas revogações? Alguma lhe incomodou ou incomodou o seu partido, que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro? Bem, primeiro a minha saudação, feliz ano novo para todos vocês, Luciana Barreto, também Fernanda, Capitão Neto, carinhosamente chamando os colegas de trabalho nesse sentido, e é um prazer muito grande estar com vocês. Claro que incomoda a questão da revogação dos CACs. Isso é um problema seríssimo. Essa história de dizer que nós temos aqui mortes violentas no Brasil por armas de fogo, não é uma questão de armas de fogo por pessoas do bem. Você vai perceber que é um número bem menor. Nós percebemos que em 2022 nós tivemos 5%, até o mês de agosto, a menos das mortes do que em 2021. Foram 47 mil mortes por armas de fogo. E em 2011, mais ou menos 52 mil pessoas, 2011, com uma população 10 anos, 11 anos menor, mais mortes ainda. Então, essa revogação, para quem está no campo, para quem está no agronegócio, para quem trabalha na rua e precisa levar e ter o seu porte de arma, isso é fundamental. A revogação do porte de arma, para mim, realmente não foi um momento muito feliz da maneira em que ele foi colocado. Muito obrigada, deputado. Eu só queria dar um aviso antes da gente continuar aqui a nossa primeira rodada, é que a gente está aqui acompanhando as posses dos ministros e agora a gente tem a qualquer momento a posse do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e a gente pode interromper a fala de vocês só para ouvir o ministro e voltar. Já estou dando de antemão esse recado, vou conversar ainda com o capitão Alberto Neto, que também é do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e falar também o que lhe incomodou nessas revogações. Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Fernanda Melchiona, nosso líder, Lincoln Portela. Complementando a fala do nosso deputado Lincoln, em questão do revogaço dos decretos do Bolsonaro, e para explicar bem para a população o que aconteceu, o presidente Bolsonaro, em nenhum momento, ele mudou o Estatuto do Desarmamento. Inclusive, o Estatuto foi criado no governo Lula. Eu até lembro daquela imagem da Polícia Federal com rolo compressor, esmagando as armas do cidadão que foi lá de maneira voluntária entregar a sua arma. Mas o bandido não entregou. E os crimes no governo do PT chegaram a um pico de 65 mil homicídios por ano. E mesmo com essa regulamentação, com o aumento do número de armas pelos CACs, você viu que não tem nenhuma relação em relação a isso. O número do homicídio baixou para 40 mil. Provando que essa questão das armas nada tem a ver com a segurança pública. Foram outras medidas que foram tomadas, desarticulação das facções criminosas, tirando o líder da facção do seu local de origem. Isso tudo fez com que os homicídios caíssem, porque dentro dos presídios é que eles davam as ordens para cometer esses homicídios na nossa cidade. Teve a questão também da prorrogação, da desoneração, que foi muito positivo, dos combustíveis, que o Haddad não queria, já mostra uma briga
entre eles o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, no Ministério da Indústria, com Alckmin na Fazenda, com Simone Tebet, parece que não vai ter comando mesmo a economia do país, e o Congresso tem que ficar atento a isso. Estamos aguardando ainda como vai ser o regime fiscal, que prometeram ainda nesse semestre enviar. A questão ambiental, que eu sou lá do Amazonas, nós queremos desenvolvimento, a gente não quer bolsa, não. Eu quero levar o interior do Amazonas para a prosperidade. A gente mora na terra mais rica do planeta e é um absurdo ter o povo mais pobre do Brasil. Nós queremos saneamento básico, nós queremos emprego, nós queremos transformar essa riqueza que Deus nos deu em prosperidade para o nosso povo e não só entregar bolsa. Muito obrigada, deputado capitão Alberto Neto. Agora eu vou ouvir a deputada Fernanda Melchiona também sobre o que mais lhe chamou a atenção nas revogações do dia de hoje, deputada. Primeiro, Luciana, agradecer o convite, desejar um feliz ano novo para ti e para todos que nos acompanham, cumprimentar o Lico Portela, o capitão Alberto Neto. Eu acho assim, primeiro tem um conjunto de revogações importantes. A primeira delas, a busca pela verdade, né, e pela transparência do ato público. Nós temos no Brasil um presidente que botou em sigilo o cartão de vacinação, que botou em sigilo as reuniões feitas no Palácio do Planalto quando está exercendo uma função pública, que botou em sigilo os atos do Pazuello, que foi ministro da Saúde, e inclusive o ministro da Saúde no pior momento da nossa história, porque o Brasil proporcionalmente foi um dos países que mais perdeu pessoas para o Covid-19 diante da negligência. Imagine, em Manaus teve gente que faleceu por falta de ar, porque o governo, ao invés de mandar oxigênio, sabendo 7 dias antes que faltaria oxigênio, mandou cloroquina. Crime contra a saúde pública, charlatanismo e tudo que se possa imaginar, que obviamente tem que ensejar um processo não só de transparência, mas também de responsabilização criminal pelos crimes cometidos pelo Bolsonaro. Por isso o pessoal, inclusive, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, justamente buscando o caminho que o Bolsonaro merece, que é a prisão diante de tantos crimes que cometeu à frente do Palácio do Planalto. Então eu destacaria essa questão do sigilo, a questão da manutenção da Petrobras, dos Correios, do Dataprev, do Serpro como públicos. O Bolsonaro tinha incluído no Plano Nacional de Privatizações. O Lula revogou, né, esses decretos e, felizmente, uma empresa tão importante para a logística do país, que teve na berlinda da privatização, como os Correios, se manterá pública, assim como a Petrobras, que é evidente que é importante pela questão da soberania, da autossuficiência em petróleo, inclusive para rebaixar o valor do combustível, né? O capitão Alberto Neto se referiu ao tema da tributação. Eu acho que é sempre importante baixar os combustíveis para a população, mas para baixar substancialmente tem que reverter a política de preço da Petrobras, que fez com que, ao ser lastreado no dólar, os acionistas privados tenham enriquecido às custas do povo brasileiro pagando caro o combustível. Isso precisa avançar, né? São desafios para 2023. E claro que eu comemoro muito a questão da revogação dos decretos das armas, sinceramente, porque um CAC vai ter 30 armas, inclusive um fuzil, né, andando por aí com porte e posse e, obviamente, aumentando a violência, porque isso aí, eu acho que a política não pode ser feita com achômetro. Todos os institutos que analisam dados falam que o aumento da circulação das armas aumenta em 1% o risco de homicídios. Tanto é que os feminicídios que se dão na esfera doméstica aumentaram no governo Bolsonaro. E isso não é a lei, é uma política de desrespeito e de violência simbólica com as mulheres, mas também de liberação das armas. Então, eu acho que isso é positivo, embora, evidentemente, a gente tenha que avançar em outras matérias. Deputados, um dos decretos revogados agora, citados pela deputada Fernanda Melchiona, diz respeito ao sigilo de 100 anos e os senhores não fizeram referência a eles. A deputada fez referência, inclusive dizendo sobre a ação do PSOL, que impetrou hoje um pedido de prisão já para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Talvez seja esse o primeiro ainda desses pedidos. Eu lhes pergunto, os senhores que são do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem algum temor em relação à prisão do presidente, do que pode sair desse sigilo de 100 anos? Começo pelo senhor, vou mudar agora, deputado capitão Alberto Neto, primeiro. Quem criou o sigilo de 100 anos foi o governo PT. E o presidente acabou colocando temas em sigilo porque estava tirando o foco
da gestão, na sua gestão. Era um momento difícil que o país estava vivendo e a gente estava focando em cartão de vacina do presidente, ao invés de pensar em salvar vidas, em levar remédios para os municípios. Lá no meu Amazonas, por exemplo, faltou oxigênio, que a Fernanda comentou, não tinha um UTI no interior do nosso estado. Durante o governo do PT foram 42 mil UTI fechados. Nós recebemos um país totalmente quebrado, desestruturado. A gente não pode criar uma cortina de fumaça em relação às armas, em relação a sigilo de 100 anos. E enquanto a gente fica nessa cortina de fumaça, daqui a pouco a gente vai discutir a liberação da maconha. E enquanto isso, eles vão aparelhando a máquina pública, vão acabando com a economia de livre mercado. Por exemplo, agora eles tiram os Correios da privatização, da EBC, a Petrobras, e o nosso país vai andando para trás e perde uma oportunidade de continuar prosperando nesse momento tão especial que o mundo está vivendo, de guerra. E o Brasil mostra-se um grande potencial logístico, potencial energético, do agronegócio. Nós tínhamos que fazer uma escolha. Vamos continuar andando para o livre mercado, melhorando o ambiente de negócio, ou a gente vai voltar àquela história de novo do Estado, que na verdade é o Estado fazendo esquema de corrupção, como foi na época do BNDES, levando o dinheiro do Brasil lá para Cuba, para Venezuela, enquanto o empresário não estava sendo ajudado. O pequeno empreendedor, que é a grande mola impulsionadora de qualquer país, foi deixado de lado no governo Bolsonaro, melhorando o ambiente, levando crédito barato para esses empreendedores. Mas vamos ficar de olho, não vamos deixar que a fumaça escureça o que realmente está por trás disso. É o emparelhamento da máquina pública, uma política de poder. Deputado Lincoln Portela, você lembra da pergunta? Claro, na realidade, o Brasil tem algumas características muito especiais. O Brasil costuma libertar com muita facilidade prisioneiros e tentar prender pessoas inocentes. É uma das peculiaridades que o Brasil tem. Respeito às pessoas, respeito até aquelas pessoas que cometeram crimes por um ou por outro motivo, determinado motivo, entendo. Eu sei que as pessoas são intocáveis, os erros são tocáveis, mas nós não podemos continuar errando desta maneira. A questão das vacinas, por exemplo, a primeira pessoa que falou sobre a gripezinha foi uma pessoa, um médico ateu, ligado a um partido comunista, que diz que as pessoas podiam ir para São Paulo, juntamente com o ex-governador e também com o ex-governador, também da mesma forma, falou na Bahia que as pessoas podiam ir para lá e simplesmente usar a gripezinha. Quem falou da gripezinha, primeiro, foi esse médico, a quem eu respeito como cidadão. Então é preciso a gente entender um pouco as narrativas. Esse é o grande problema. As narrativas que estão acontecendo em todo o mundo, lamentavelmente, elas imbecilizam o nosso mundo. E nós temos que ter esse cuidado nesse sentido. Nós temos, por exemplo, eu não entrei na questão da Amazônia, por exemplo. Quando os indígenas invadiram o plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Henrique Eduardo Alves era o presidente, eles invadiram ali por causa da PEC 215, que era a demarcação das terras indígenas, e eu tenho fotos com Cacique e Raoni lutando. Fui o coordenador do GT Terras Indígenas, do Grupo de Trabalho de Terras Indígenas, porque eles não queriam isso. E fizeram até o enterro simbólico de alguém que hoje é presidente nacional do PT, ali em frente ao Espelho d'Água. Então, nós sabemos que esse caso da Amazônia, eu me lembro que eu estava na escola primária, não é do tempo de vocês não, viu? Aqui no meu tempo existia escola primária. Eles já diziam, a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é internacional. E até por falar em Amazônia, bem, aqui em Minas Gerais, ou lá em Minas Gerais, nós compramos respiradores a R$45 mil. No Amazonas foi comprado respiradores a R$245 mil e em outros lugares. Isso não é uma forma de genocídio? Isso não é uma forma de matar as pessoas, de tirar a vida das pessoas? Você desviando o dinheiro público dessa maneira?
e sabemos o quanto a Amazônia é valiosa para o planeta, é valiosa para o Brasil, e o Brasil precisa ter sentimento de nação e não sentimento de colônia. Somos uma nação, e a nação brasileira, a Amazônia, não será mais entregue a povos estrangeiros, Sim. como a vida inteira foi. E isso é lamentável. Deputado, eu vou insistir. Desculpa, eu vou insistir na minha pergunta bem direta. Você pode dizer até um sim ou não, se quiser. Se o senhor acha que desse sigilo ou da revogação desses decretos e agora o sigilo de 100 anos pode sair algo que incrimine o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor acredita nisso? Acredito que pode sair algo que incrimine quem já foi presidente da República. Quem já foi presidente da República do PSDB, quem já foi presidente da República do PT, quem já foi presidente da República de um outro partido. Então, isso tudo pode acontecer. Quando você coloca luz nas coisas, claro, onde há trevas, essas coisas desaparecem. Mas conhecendo o presidente Jair Messias Bolsonaro, como eu conheço, eu não consigo acreditar que tem alguma coisa escondida de algum mal feito que ele fez para o Brasil no sentido de corrupção. Só deixando bem clara a minha posição nesse sentido. Deputada Fernanda Melchiona, a minha pergunta é exatamente a mesma. Olha, Luciana, eu acho que é absurdo, né? Comparar alhos com bugalhos, ter a possibilidade de ter um sigilo para assuntos de soberania nacional é um tema. Agora, eu queria saber o que as visitas dos filhos bandidos do Bolsonaro no Palácio do Planalto têm de interesse público. Gostaria de saber qual é o interesse público de proteger o MEC das investigações de corrupção do governo Bolsonaro, com o ministro Milton Ribeiro, que tinha um esquema, segundo mais de 6 prefeitos, de troca de propina por liberação de verbas constitucionais para os municípios brasileiros. E que o Bolsonaro botou a mão no fogo, que os pastores aliados do Bolsonaro montaram um gabinete paralelo e o Bolsonaro protegeu os corruptos com 100 anos de sigilo. Qual é o interesse público em botar em sigilo as questões familiares ou a carteira de vacinação do Bolsonaro, que fez uma campanha política contra a vacinação e contra as medidas sanitárias para proteger a pandemia? Aqui, nós estamos tratando de nação e o país parava preocupado com a vida de milhares de brasileiros. O Brasil perdeu quase 700 mil vidas, gente. Não é um número. São mães, vós, pais, filhos. E tem um presidente que disse que não era coveiro. Esse foi o presidente de vocês, Lincoln. Disse que não era coveiro, organizando passeata golpista na frente do Supremo Tribunal Federal. E a gente desesperado com o povo sofrendo as consequências da pior pandemia que a nossa geração já viveu. O problema é que na hora de unir o país para enfrentar o vírus, o Bolsonaro juntou a extrema-direita para combater as medidas sanitárias. Isso é crime contra a humanidade, imprescritível, inafiançável. E eu não tenho dúvida de que ele merece e será condenado pela história. Só que nós não queremos que ele seja condenado pela história daqui a 10 anos no Tribunal Internacional de Haia e não volte para o Brasil para ser responsabilizado pelos crimes que cometeu aqui. O lugar do Bolsonaro era direto do Planalto para a cadeia. Ele fugiu do país para não passar a posse para o Lula. Aliás, até um bem que ele fez ao país, porque felizmente nós tivemos uma posse popular que simbolizou o povo brasileiro. E vocês estavam noticiando um pouco antes do nosso debate, um momento simbólico e muito emocionante. Uma mulher negra catadora passando a faixa, do cacique Raoni, do menino, né, simbolizando as crianças, enfim, de um conjunto de personalidades que simbolizaram lutas e teve uma posse popular. Agora, o fato é que ele fugiu do Brasil. Presidente covarde, que ninguém nunca fez isso na história, e não só fugiu para não passar a faixa, nós esperamos que não tenha fugido para não ser preso pelos crimes que cometeu. Por isso, o pessoal ingressou no Supremo Tribunal Federal, para evitar a anistia, para evitar aquela lógica da transação lenta, pacífica e gradual, que não se faz justiça de transição e não se responsabiliza os criminosos. Porque o problema do Brasil, Lincoln, é que não prende os poderosos, os grandões, etc., né? Pessoas como, por exemplo, o Bolsonaro, que nós não temos dúvida, merece
merece ser responsabilizado civil e criminalmente. Só sobre a PEC 215, que eu acho muito importante. A PEC 215 tirava a demarcação das terras indígenas, colocava a critério do Congresso, que tem uma maioria de ruralistas, enfim, ou uma base um pouco ampliada, e tirava aquilo que já estava consagrado na Constituição Federal, que é a demarcação das terras indígenas. E o deputado, a quem eu respeito muito, faz uma referência a um ato dos indígenas, inclusive de exigência ao governo do PT, porque era governo do PT na época, e nós achamos muito bom que os movimentos sigam lutando, porque a forma também de enfrentar a extrema-direita, o centrão fisiológico e avançar nas medidas do povo é os movimentos sociais seguirem a luta por mais direitos, as mulheres, os LGBTs, os negros e negras e os indígenas. E agora nós vivemos 4 anos de demarcação zero, Luciano. O governo Bolsonaro não só não demarcou nenhuma terra indígena, como tentou avançar sobre o direito dos indígenas. Agora nós temos, pela primeira vez na história, um movimento, né, um Ministério dos Povos Originários, e precisamos sim ter movimento embaixo para garantir que se avance na demarcação das terras indígenas e respeito aos povos originários. Eu quero agradecer muito aqui essa discussão que nós tivemos com os 2 deputados do PL, Lincoln Portela, de Minas Gerais, e o capitão Alberto Neto, que já esteve aqui comigo outras vezes, do PL do Amazonas, falando um pouquinho em defesa, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, são do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada Fernanda Melchiona, obviamente, com uma posição contrária, mas eu sempre agradeço aqui quando a gente consegue ter diálogo e até deixo o convite para um outro momento, porque a gente lembra que o slogan do novo governo seria união e reconstrução, e uma das questões que eu sempre coloco aqui para a gente é o quanto a gente consegue dialogar. Claro, sem ataques pessoais, sem mentiras, mas dialogar e falar sobre o Brasil. Então, agradeço muito aqui a presença dos 3, Fernanda Melchiona também do pessoal do Rio Grande do Sul. Obrigada.